Hoje é dia de Pentecoste e certamente a maior parte das igrejas no mundo irão ter algum sermão, e aí prometo que não serei longo, tá bom? Serei breve, no livro de Atos, no capítulo 2. Seguiremos nesse caminho então. Queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 2. E enquanto você abre a sua Bíblia, é importante que a gente pense sobre esse dia. Acredito que há muitos pensamentos formados quando a gente fala de Pentecoste, especialmente da estética de Pentecoste. Pensamos em fogo, pensamos em coisas relacionadas a pentecostalismo e pensamos em manifestações. Mas eu gostaria de ir um pouco além na proposta de Deus nessa festa. A festa de Pentecostes recebe esse nome dos gregos, designando o tempo de duração, de distância da Páscoa, essa grande festa cristã, em que nós comemoramos a morte e a ressurreição de Jesus, até a vinda do Espírito Santo tendo sido prometida por Jesus. E a igreja começa a caminhar na realidade que nos foi dada pela morte e pela ressurreição a partir da descida do Espírito Santo. Então, Pentecoste no sentido dos 50 dias de lá, Páscoa, até cá, Pentecostes. Mas antes, no meio do povo de Israel, essa festa não era chamada de Pentecostes. O foco da festa não era a contagem dos 50 dias. O foco da festa era o agradecimento a Deus, que durava 7 semanas a partir do dia de Pentecostes. Por isso, antes de ser chamada de festa de Pentecostes, ela era chamada de festa das semanas. Olha que o povo de Israel gostava de festejar, né? Então começava hoje, eram 7 semanas de festa após o primeiro dia. Então por isso chamada festa das semanas. Mas por que eles tinham tanto tempo para festejar? O que é que eles tinham ali de recursos, de alimentos, de bebidas para festejar por tanto tempo? E aí nós vamos ver que antes de ser chamada de festa das semanas, ela era chamada de festa da colheita. O nome original da festa de Pentecostes é festa da colheita. Era um período ali na terra de Canaã, e certamente a própria cultura de Canaã influenciou essa festa, em que o povo de Israel tinha a primeira colheita. Não era aquela colheita de final de ano, mas a colheita do meio do ano. Então era um tempo de gratidão, um tempo de agradecimento ao Senhor. Mas o evento histórico que faz essa festa existir foi a entrega da lei dada por Deus a Moisés no Monte Sinai. Então todos conhecem aqui essa história, né? Moisés é chamado por Deus a subir a montanha, e lá ele passa 40 dias com o Senhor, e o próprio Deus, e nós compreendemos o próprio Cristo, né? Onde estão os alunos da Siga-me aí desse ano? Cadê? Levante sua mão desse ano. Então nós sabemos bem, né? Aliás, vocês vão pregar isso daqui a alguns dias. Então, nós entendemos que o próprio Cristo, com o seu dedo, escreve nas tábuas da lei os 10 mandamentos e entrega a Moisés. Essa lei é importante porque nós temos em Israel um povo que era escravizado, que tinha se distanciado das promessas de Deus a Abraão, pois havia 400 anos se passado, e agora o povo estava livre. Mas não bastava ser livre se não pudesse ou não soubesse andar em liberdade. Então a entrega da lei é Deus dizendo: eu estou dando a vocês uma maneira de caminhar, eu estou orientando vocês nos caminhos para que vocês usufruam da liberdade que vocês receberam. Então lá no Egito a Páscoa foi a conversão do povo de Israel, mas havia uma obra ainda a ser realizada. Eles precisavam ter uma vida modelada pelo que Deus desejava para eles. Então Deus entrega para eles os 10 mandamentos e aquelas leis. Então Pentecostes celebrava isso. E a palavra festa em hebraico talvez tenha um sentido diferente do nosso. A gente pensa em bolo, guaraná, a gente pensa em danças, tem também danças. Mas a palavra festa em hebraico é a palavra hag, que significa círculo. Então, quando falamos festa de Pentecostes, estamos falando de um círculo de gente,
de pessoas que se reúnem em torno de uma realidade espiritual. Então essas pessoas se ajuntam para rememorar, comemorar, celebrar, aprender e experimentar aquela realidade espiritual. Quando nós temos a festa da Páscoa, se reúnem ou nos reunimos em torno da realidade da morte e da ressurreição. Quando temos a festa de Pentecostes, ao redor de que estamos nos reunindo? Biblicamente, nós nos reunimos ao redor de um evento histórico, que é a entrega da lei, que foi ressignificado por uma nova aliança. E aí eu queria que você mantivesse a sua Bíblia aberta em Atos 2. O primeiro versículo vai designar que aquilo que acontece em Atos 2 acontece num dia especial. Versículo 1. Chegando o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos num só lugar. Tudo o que vai acontecer a partir daqui está sendo sinalizado como acontecido no dia de Pentecoste. Então, esse momento é uma ressignificação de Pentecoste. Pentecoste não é inaugurado aqui. A igreja está experimentando aquilo que está descrito aqui, e nós leremos, no dia de Pentecoste. E para isso a gente precisa então voltar um pouquinho ao Antigo Testamento. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Jeremias, capítulo 31, versículo 31. Jeremias vai profetizar a respeito de uma realidade que transcende a realidade da entrega da lei de Deus a Moisés. E veja que isso está no Antigo Testamento. Jeremias capítulo 31, versículo 31. Olha o que diz aqui. Estão chegando os dias, declara o Senhor, quando farei uma nova aliança com a comunidade de Israel e com a comunidade de Judá. Não será como a aliança que fiz com seus antepassados, quando os tomei pela mão para tirá-los do Egito, porque quebraram a minha aliança, apesar de eu ser o Senhor, e algumas versões estará o marido deles, diz o Senhor. Esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel depois daqueles dias, declara o Senhor. Porei a minha lei no íntimo deles, e a escreverei nos seus corações. Serei o Deus deles, e eles serão o meu povo. Ninguém mais ensinará ao seu próximo, nem ao seu irmão, dizendo, conheça o Senhor, porque todos eles me conhecerão, desde o menor até o maior, diz o Senhor, porque eu lhes perdoarei a maldade e não me lembrarei mais dos seus pecados. Olha que coisa poderosa. Ainda que o povo de Israel tivesse passado anos e anos comemorando aquele evento importante, Deus entregando leis em tábuas de pedra, orientando a vida daquele povo, havia algo muito maior, que revelava o desígnio do coração de Deus desde o princípio. E o profeta Jeremias está dizendo, olha, essa lei que foi dada a Moisés é boa, mas ela faz parte de uma aliança antiga. Uma aliança que está focada em performances, estética e símbolos. Uma aliança que tem a ver com aquilo que é externo a mim. Uma aliança que está escrita em tábuas de pedra, fria, e que sim, eu devo seguir, será bom para mim, mas que ninguém conseguiu seguir. No final das contas, essa aliança mostrou muito mais a incompetência dos homens do que a competência divina. E aí, então o profeta está profetizando que viria uma nova aliança. E o diferencial dessa nova aliança não seria que ela não teria uma lei. Não seria que não seria um pacto em que Deus seria o esposo do seu povo. O diferencial dessa nova aliança seria a natureza dessa lei. Eu não mais escreverei a lei em tábuas, portanto, não mais no ambiente externo, mas eu escreverei no íntimo deles. Eu escreverei a lei dentro deles. Quando nós olhamos para a nova aliança, isso é Pentecoste, nós estamos diante da verdade e da experiência de que Deus não tem mais um conjunto de regras externas que a gente deve seguir. De maneira que você pode simular fazer isso ou não. Ou você pode fazer simplesmente por obrigação, sem amar a lei de Deus, sem amar o Deus da lei, fazendo de maneira pesada, fazendo de maneira sofrida,
Deus agora está mudando essa realidade e tirando aquilo que é externo para trazer para o interior. Eu escreverei no íntimo deles. E aí ele vai dizer ainda, não mais em tábuas de pedra, além de ser externo, frio, rígido, mas nos seus corações. Imagina o que é a experiência de ter algo escrito no seu coração. Me parece uma experiência que deve haver um tipo de dor para ter algo sendo marcado no coração, um coração de carne, e me parece uma experiência definitiva, porque as tábuas da lei, o primeiro sinal que elas deram é que eram temporais, porque a primeira coisa que acontece é que Moisés, na sua ira humana, destrói aquelas pedras, e é necessário então de novo mais tábuas da lei. O primeiro sinal da lei de Moisés é que ela é falível. Ela se mostra divina, mas se mostra falível. O povo estava abaixo fazendo bezerros de ouro. E a primeira característica daquela lei é que ela se quebra. Ela é quebrável, ela é efêmera, ela é passageira, ela não é suficiente. Isso tem a ver com o local em que ela foi escrita. A lei era boa, o que estava escrito era perfeito, mas o local que foi escrito era insuficiente. Era temporal, era material. Era passageiro. Então agora Deus vai escrever no coração. Letras escritas no coração são letras definitivas. Não existe borracha para coração. Não tem como apagar aquilo que está escrito na carne. Está marcado. Ora, nós temos dificuldade de apagar uma simples tatuagem. Quanto mais algo escrito pelo dedo de Deus no coração. Então a bênção de Pentecoste é que Deus está anunciando que de alguma maneira a lei de Deus não seria algo externo a cumprir, mas seria algo amado de tal maneira que nós aguardaríamos o nosso coração. E isso seria para nós lâmpada para os pés e luz para o caminho. Percebe isso? É a realidade conquistada na cruz, sendo impressa no nosso interior. Para o povo de Israel seria a realidade da libertação do Egito, sendo impressa em tábuas de pedra. Mas para nós é a realidade da cruz, recebida 50 dias depois em Pentecoste. Deus escreve a lei dele não mais em lista de tarefas, em conjunto de regras. Deus escreve a sua lei dentro de gente, dentro de pessoa. Nós somos as tábuas da lei de Deus. Isso é Pentecoste. Agora, essa é a parte de Deus. Então é muito bom. Queria que você abrisse a sua Bíblia em Ezequiel. Ezequiel capítulo 36. Temos aqui uma sinergia nesse processo. Para a Páscoa, temos um aspecto monergista. Deus faz e pronto. Para Pentecoste, temos uma sinergia. Nós e Deus. Ezequiel capítulo 36. Outro profeta no Antigo Testamento, na Antiga Aliança, anunciando os desígnios de Deus que viriam a ocorrer em nós, a partir de Pentecoste. Versículo 26 e 27. Ezequiel capítulo 36, versículos 26 e 27. Diz assim: darei a vocês um coração novo. Olha que interessante. Jeremias profetizou, eu escreverei no coração. Mas Ezequiel está dizendo, não é qualquer coração. Ezequiel capítulo 36, versículo 26, vamos lá. Darei a vocês um coração novo, e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra, e em troca darei um coração de carne. Porei o meu espírito em vocês, e os levarei a agir segundo os meus decretos, e a obedecer fielmente as minhas leis. Eu vou ler de novo, versículo 26. Darei a vocês um coração novo e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra e em troca darei um coração de carne. Porei o meu espírito em vocês e os levarei a agir segundo os meus decretos e a obedecer fielmente as minhas leis. Então, Pentecoste é sobre graça e presente. Deus está escrevendo dentro de gente. Mas ao mesmo tempo, Pentecoste exige uma transformação. Pentecoste, para ser vivido, exige uma troca.
E por isso que demora 50 dias. Porque a Páscoa te dá o acesso, te dá o direito de ter uma lei que agora vai ser escrita no coração. Mas só aquele que permanece em oração, aquele que permanece disposto, vive essa troca. Um coração que vai ser arrancado. Pensa nessa imagem. Deus está colocando a sua mão dentro de você e está arrancando o seu coração. Se alguém lhe arranca o coração, o que acontece com você? O que acontece? Você morre. E é isso que Deus faz com você. Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. É um presente, mas exige uma troca, que é uma troca de vida. Para que eu tenha essa lei amável do Senhor no meu interior, eu preciso estar disposto a uma troca. Portanto, o Pentecoste, antes de pensarmos em línguas, e pensarmos em barulhos, e pensarmos em fogo, Pentecoste está falando sobre pessoas cheias do Espírito Santo para andar segundo os estatutos do Pai. Isso é Pentecostes. Então, essa troca envolve uma decisão minha, uma decisão sua. Eu quero e reconheço que o meu coração é de pedra. Talvez o meu coração não fosse de pedra, mas ele foi se petrificando. Ele foi criando casca pelas frustrações, pelas traições. Ele foi criando casca pelas decisões erradas. Ele foi criando casca pelo flerte com o pecado. Ele foi criando casca pela negligência com as disciplinas espirituais. Esse coração que era de carne lá no começo, ele foi se petrificando de tal maneira que ele é irremediável. Ele não pode ser melhorado, ele tem que ser trocado. Então Deus arranca de nós o coração de pedra. E quando Deus arranca o coração de pedra, vai junto com o coração muita coisa. E Deus põe em nós um novo coração. E nesse novo coração, Ele escreve as suas leis. E quem escreve a lei é o próprio Espírito que Ele coloca dentro de nós. Isso é Pentecoste. De maneira que Pentecoste não é uma experiência replicável. A gente não pode chegar na festa de Pentecoste para viver Pentecoste todo ano. A gente precisa, na festa de Pentecoste, não viver um Pentecoste, mas rememorar Pentecoste para andar em Pentecoste. Pentecoste não é uma experiência de comemoração. Pentecoste é uma realidade espiritual para a vida. Ela não é replicável. Não existem reuniões de Pentecoste, não existem experiências novas de Pentecoste. Pentecoste aconteceu uma vez. E ele acontece uma vez em cada ser humano que é escolhido por Deus. Pentecostes aconteceu em você. Olhe nas Escrituras. Ninguém que viveu Pentecoste vive-o de novo. O Pentecoste vai passando para outros. O Espírito vai vindo sobre outros. Eles não ficam replicando Pentecostes. Eles comemoram Pentecoste. Assim como eu não posso replicar a Páscoa, apenas rememorá-la, porque Cristo já morreu uma vez por todas, eu não posso replicar Pentecoste, porque o Espírito já desceu de uma vez por todas. Agora, se desceu sobre mim, ele deve descer sobre outros, mas eu preciso olhar a cada ano como está a minha relação com o Espírito Santo, como está o meu coração com relação à lei de Deus. Como eu ando com relação a essa lei. De maneira que Pentecoste tem pouco a ver com os pentecostais e tem muito a ver com a Bíblia. É o que Deus está fazendo fora da experiência do pentecostalismo, mas dentro da experiência da vida cristã. Essa aliança, portanto, não é escrita numa pedra, mas em corações. Corações não de pedra, mas espírito novo. Não adianta toda a obra de Jesus para que Deus não escrevesse em pedras, se o nosso coração é pedra. Percebe que a nossa condição endurecida faz com que a obra de Deus regrida? Houve uma obra de Deus feita em Cristo para que a lei não fosse mais escrita em pedra, mas em coração de carne. Mas às vezes, ao olhar para o nosso coração, Deus encontra a pedra. Então de nada vale o sacrifício de Jesus. Pentecoste é para quem recebeu o sacrifício de Jesus. E quem recebe o sacrifício de Jesus entende que aquele coração orgulhoso, egocentrado, aquele coração difícil, ele já foi trocado.
E agora, com o coração de Cristo, nós recebemos a marca do Espírito para viver para a glória do Pai. Isso é Pentecoste. Então, aí chegamos a Atos capítulo 2. Eu não sei o que você veio buscar em Pentecoste, mas não acredito que Deus tenha para você uma experiência pentecostal. Atos capítulo 2. Chegando o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som como de um vento muito forte e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Havia em Jerusalém judeus devotos a Deus, vindos de todas as nações do mundo. Ouvindo-se o som, ajuntou-se uma multidão, que ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar em sua própria língua. Atônitos e maravilhados, eles perguntavam: acaso não são galileus todos estes homens que estão falando? Então como os ouvimos cada um de nós em nossa própria língua materna? Partos, medos e elamitas, habitantes da Mesopotâmia, Judéia e Capadócia, do Ponto e da província da Ásia, Frígia e Panfilha, Egito e das partes da Líbia próximas a Cirene, visitantes vindos de Roma, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes. Nós os ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua. Atônitos e perplexos, todos perguntavam uns aos outros: que significa isto? Que significa isto? Olha que interessante. A festa de Pentecostes no Novo Testamento é a Hag do coração. O que é a palavra Hag? A palavra Hag é a palavra hebraica para festa, que nós aprendemos que é reunir em círculo, fazer um círculo. A festa de Pentecostes no Novo Testamento é a Hag do coração. São corações que se colocam em torno da experiência espiritual de serem marcados no íntimo pelo Espírito Santo. E é interessante porque Pentecostes virou o que nunca foi e o que nunca quis ser. Pentecostes tem a ver com algo do interior, mas virou algo externo. Então, se eu falo em línguas estranhas, é Pentecoste. Se eu caio no chão, é Pentecoste. Pentecoste é o contrário. Pentecostes tem a ver com algo no interior sendo realizado, não algo externo. Ainda que o externo faça parte do interior que Deus está montando. Mas a natureza de Pentecoste é algo dentro, invisível. Porque as tábuas da lei foram apoteóticas. Eram claramente percebíveis. Mas escrever em coração, talvez quem está ao seu redor, no primeiro momento, não perceba. Mas você está sentindo a dor de ter o dedo de Deus marcando a sua carne. Então, a experiência do íntimo. Pentecostes tem a ver com autoexame, porque é uma experiência do íntimo. A Hag do coração. Reunir-se em torno da verdade do que Deus está fazendo. E quando a gente fala de Hag, de festa, ninguém deve fazer uma festa sozinho. Festa pressupõe mais de um. Por isso, Pentecostes é o momento da experiência coletiva da igreja, do corpo de Cristo. É apenas juntos que somos marcados pelo Espírito da forma que Deus deseja. Você não vê a experiência de Pentecoste com um. A experiência é para a igreja sendo marcada. Assim como na montanha, o povo todo de Israel estava à beira do monte. A experiência de ser tocado pelo Espírito é uma experiência coletiva. E quando a gente vê os elementos que aparecem aqui, veio do céu um som. Veio do céu. Ninguém pode fabricar Pentecoste. Ninguém pode cantar uma canção para Pentecoste acontecer. Ninguém pode fazer uma oração para o Pentecoste acontecer. Veio do céu. Pentecoste é uma ação que só pode vir do céu. A ação que é gerada pelos homens é uma ação de externalidades. Talvez Moisés pudesse
falsificar tábuas da lei. Ele poderia levar um material, escrever em tábuas e dizer: Deus que me deu. Era falsificável. Não foi falsa, mas era falsificável. A experiência da nova aliança não pode ser falsificada, porque ela tem a ver com algo que acontece no interior. Você pode chegar aqui e sair com Pentecoste, ou você pode chegar aqui e sair com performance. São coisas diferentes. E quando você sai com performance, com estética, com externalidade, você precisa repetir a experiência todo ano, ou todo domingo. Mas quando seu coração é marcado, você sai comissionado, você sai apontado para a realidade de Deus, sobre a qual falaremos já. Quando nós olhamos aqui o acontecimento, veio do céu um som e encheu toda a casa em que estava assentados. E então viram-se línguas de fogo. O objetivo de Pentecoste é um objetivo missional. Nesse sentido, Pentecoste também é o contrário do que se pensa geralmente na experiência pentecostal. O objetivo de Pentecoste não é que é bom viver Pentecoste o tempo todo. O objetivo de Pentecoste é, uma vez marcado, ir. Isso é Pentecoste. Ninguém volta para ver Pentecoste. Pentecoste empurra para fora. Eu não volto para mais Pentecoste, eu não procuro mais Pentecoste. Pentecoste me impulsiona. Pentecoste me lança. Pentecoste me apostoliza. Pentecoste me aponta. Então nós vemos que esses homens receberam uma capacidade para comunicar línguas de fogo. Quando nós somos cheios do Espírito Santo e a lei de Deus marca o nosso íntimo, nós somos habilitados para comunicar espiritualmente. Línguas foram repartidas sobre eles, para que pudessem comunicar. A experiência de Pentecostes é uma experiência para fechar. Era uma experiência pública. Ela é para alguns, mas a experiência desses alguns toca a todos. A experiência de Pentecoste precisa derrubar as nossas paredes. Nós não podemos entrar em paredes para receber mais Pentecoste. Nós precisamos sair das paredes para viver Pentecoste. Isso é a realidade do Pentecoste. Pentecoste é o cumprimento do mandamento de Jesus: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Só se faz isso sendo cheio da capacitação do céu. Pentecoste é uma reunião missional. Eles foram habilitados para comunicar. E essa comunicação, ela é verbal e não verbal, mas ela é sempre verbalizada. É algo que se fala. É uma comunicação de discurso, é anunciar, é falar, é com a sua língua. É uma comunicação que te empodera para pregar o evangelho àqueles que estão em trevas. Então nós estamos vendo que o que eles anunciam aqui são as maravilhas de Deus. O conteúdo da fala de quem viveu Pentecoste não é a vida do irmão. O conteúdo da fala de quem viveu Pentecoste não é o assunto da rede social. O conteúdo da fala de quem viveu Pentecoste são as maravilhas de Deus. Como eu reconheço alguém que viveu Pentecoste? A língua dele, a comunicação dele, o assunto dele é as maravilhas de Deus. Ele fala sobre as maravilhas de Deus. Ao falar da sua vida, as maravilhas de Deus ele conta. Ao falar sobre a história, as maravilhas de Deus. Ao falar sobre o futuro, as maravilhas de Deus. Quem realmente viveu Pentecoste é marcado pela comunicação contínua das maravilhas de Deus. E essa comunicação não é qualquer comunicação. Essa comunicação não é uma coisa fria, rasa, uma coisa qualquer. A própria palavra de Deus diz que a palavra de Deus é como um martelo que esmiuça a penha. Essa comunicação é fogo. Aquele que vive Pentecoste, quando proclama, o que ele proclama é fogo. É impossível ficar inerte a essa comunicação. Você não pode estar sendo queimado e ficar parado. Aquele que anuncia o evangelho queima os outros. Queima com fogo para te mover para o evangelho, ou queima com fogo para te condenar à destruição, mas queima sempre.
Ninguém fica igual diante de alguém pentecostal, no sentido bíblico. Ninguém fica. Porque o Pentecoste te marca de tal forma que você é habilitado para comunicar com tal poder que a sua comunicação queima. Ela mexe, ela movimenta quem ouve. Ninguém passa despercebido essa comunicação. Portanto, você foi habilitado com tochas de fogo a sair por aí. E você começa a queimar, ninguém pode resistir a isso. Ninguém pode resistir. Essa foi a realidade dos grandes evangelistas. Língua de fogo. Língua de fogo. Uma proclamação que queima. E a quem eu devo fazer essa comunicação? A todo tipo de gente. Segura essa criança. Quando nós olhamos aqui o relato de Pentecostes, para quem não sabe é minha filha, tá bom, gente? Quando nós olhamos o relato de Pentecostes, eles estavam anunciando as maravilhas de Deus de tal forma que todos os povos que estavam ali começaram a ficar inquietos. O que está acontecendo? O que está acontecendo? O que eles estão proclamando? E aquilo foi começando a queimar as orelhas e os ouvidos. E eles começavam a se movimentar para saber o que é isto. A pergunta do coração daquele povo foi: o que significa isto? E esta é a melhor pergunta para o evangelista. É aquela pergunta do eunuco para Filipe: como poderei entender se não há quem me explique? Essa pergunta é muito boa. É irresistível essa pergunta. Então, a pergunta do coração de alguém que encontra, alguém que viveu o Pentecoste é: o que significa isto? Porque queima. Jesus, como bom pentecostal, ele andava com os discípulos que estavam no caminho de Emaús e falando com eles, falando do evangelho. Aqueles discípulos chegam à conclusão: olha, quando ele falava, não nos ardia o coração. Jesus escreve no coração com a palavra. Estava ardendo porque estava sendo escrita a lei de Deus no coração deles. Então, quando nós falamos, o coração daquele que nos ouve queima. Porque um coração marcado queima outros corações com a marca do Espírito e a marca do Evangelho. Então, Pentecoste é encorajamento. Hag é para se reunir. Pentecoste é para dispersar. Reúnam-se, mas dispersem. Sejam cheios, mas derramem, distribuam, transbordem. Isso é Pentecoste. A quem? A todos, especialmente aos mais diferentes e aos mais distantes. Eles falavam numa língua tal que todo mundo ouvia na sua própria língua. Essa língua só pode ser sobrenatural. O Evangelho é universal. O Evangelho é resposta para qualquer cultura. O Evangelho é resposta para qualquer problema. O Evangelho é resposta para qualquer tribo, para qualquer grupo. O Evangelho é resposta para qualquer espectro político. O Evangelho é resposta para qualquer gênero. O Evangelho é uma comunicação de fogo que fala todo mundo em sua própria língua. Isso é o Evangelho. Olha que ferramenta poderosa você recebeu, mas só fala quem abre a boca. Então é sinergia. Cristo escreve no seu coração, mas você precisa oferecer a sua língua. Vocês têm que sair daqui e proclamar o Evangelho a todo mundo. E de que maneira? Pelos mais diversos meios. Eles comunicavam das mais diferentes formas. E qual foi o resultado? O reino de Deus se expandindo e mais pessoas participando da família de Deus. Era mais Pentecoste nos novos, mais Pentecoste nos novos. Gente que ia chegando e ia sendo marcada e proclamava as maravilhas de Deus. Você já leu Atos dos Apóstolos, você sabe disso. Depois dessa experiência, os discípulos não a viveram mais. Eles foram. E à medida que iam, eles perguntavam: que experiência vocês tiveram? Ah, o batismo de João Batista. Não, mas o Espírito Santo tem que vir sobre vocês. Pentecoste sobre os novos. E eles começavam a anunciar as maravilhas de Deus. E iam. Então aqueles não conheciam o Espírito. Pentecoste sobre os novos. E iam. Pentecoste não é para voltar, para receber mais. Pentecoste é para ir, para entregar o que você já recebeu. Isso é Pentecoste. Então Pentecoste é uma ordem. Você precisa levantar e sair. Você precisa abrir a sua boca
e proclamar as maravilhas de Deus. E para isso basta apenas uma coisa: olhe para o seu coração. Eu sei que tem uma marca aí. Eu sei que há letras escritas no seu coração. Isso não é para ficar guardado, não é segredinho seu com Deus. É para ser publicizado. Deus não escreveu segredo no seu coração. Deus escreveu no seu coração para que você se torne carta viva. Esse é o objetivo de Pentecoste. Jesus nos manda ir. E para finalizar então, olha o que aconteceu. Olha o que acontece com quem experimenta Pentecoste. Versículo 14. Imediatamente após experimentar Pentecoste, o que é que está escrito aí? Então Pedro levantou-se. A experiência de Pentecoste não é para cair. A experiência de Pentecoste é para levantar. Pedro levantou-se. Essa é a primeira ação de quem vive Pentecoste. Levantar. Primeira ação de quem vive Pentecoste. Levantar. Vou falar mais uma vez. A primeira ação de quem vive Pentecoste. Levantar. Agora eu quero saber, quem já viveu Pentecoste aqui? Então por que você está sentado? Primeira ação de quem viveu Pentecoste. Levantar. Levante-se. Erga-te. Movimente-se. Há um fogo no seu coração. E se esse fogo não é distribuído pela sua língua, pela sua proclamação, ele vai apagar. A manutenção do fogo é incendiar. A manutenção do fogo é incendiar. Você precisa incendiar outros com o evangelho para que esse fogo permaneça. Sabe por que tem muita gente se esfriando, muita gente buscando experiências repetidas? Porque não está incendiando. Então quer mais fogo, mas o fogo não é só para você. Deus te dá mais se você entrega o que você recebeu. Se você incendeia, Deus te dá mais fogo. Se você incendeia, Deus te dá mais fogo. Se você incendeia, Deus te dá mais fogo. Então Pedro levantou-se com os 11 e em alta voz dirigiu-se à multidão: homens da Judéia e todos os que vivem em Jerusalém, deixe-me explicar isto. Ouçam com atenção. Estes homens não estão bêbados, como vocês supõem. Ainda são 9 horas da manhã. Pedro não vivia na Bahia, né? Na Bahia, totalmente possível. Ao contrário, isto é o que foi predito pelo profeta Joel. Nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e suas filhas profetizarão. Os jovens terão visões. Os velhos terão sonhos. Sobre os meus servos e as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias e eles profetizarão. Mostrarei maravilhas em cima no céu e sinais embaixo na terra: sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E Pedro vai pregando, pregando e pregando e pregando. E então o que acontece? Versículo 40. Com muitas outras palavras os advertia e insistia com eles: salvem-se desta geração corrompida. Os que aceitaram a mensagem foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 almas. Pentecoste não é experiência pentecostal. Pentecoste é ter o coração marcado, proclamar o evangelho e ter gente chegando para a família de Deus. Já está tudo aí em você. Você está esperando o quê? Essa é a pergunta do Espírito hoje para a Casa Farol. Você está esperando o quê? Abra sua boca, levante-se, proclame, incendeie. As pessoas estão frias, mortas em trevas. Não se pode esconder uma lamparina acesa debaixo da cama. E Casa Farol é lamparina acesa. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Pentecoste exige coragem espiritual.
mover-se para fora. Ah, mas eu não estou pronto. Isso é uma fala não contra você, mas contra Deus. Porque quem te preparou foi Ele. Quando você diz eu não estou pronto, isso não tem a ver com você. Isso culpabiliza aquele que tinha que te aprontar, Deus. Não é que você não está pronto, você não tem coragem. Porque a ordem de Cristo é vá. Ah, mas o que é que eu vou dizer? Ao abrir da boca, a palavra será dada. Tem que abrir a boca. Há poder espiritual retido em você. Acúmulo. Não acumulem. Não acumulem, doem. Não esperem a perfeição, Casa Farol. Vivam a realidade de serem comissionados hoje, aqui e agora. Pentecoste é para ir para todas as nações. É para proclamar para todo mundo, de toda forma, um evangelho que queima.